Boa tarde, pessoal. Bom dia, na verdade, né? Estou gravando aqui esse vídeo no dia 29 de maio, ao meio-dia e 29. Esse vídeo é fruto da atividade à distância, atividade pedagógica orientada de forma obrigatória que me foi destinada devido ao fato da greve e paralisação dos caminhoneiros. Fato tão histórico nesse nosso país, né? Observem que estou aqui na minha biblioteca e vou falar para vocês um pouco de uma atividade que eu pensei para esta aula que não seria à distância e eu tive que me orientar. Eu não sei se eu vou utilizar esse vídeo para outra turma. Ela ocorreu em virtude da greve dos caminhoneiros e ela é destinada especificamente, de forma inicial, para vocês que estão ouvindo esse vídeo pela primeira vez, a pessoal da turma de Direito da segunda fase da disciplina de Sociologia de Rio do Sul, no semestre 2018-1, tá? Uma primeira observação sobre o nosso conteúdo, e até acho que é algo que pode cair numa terceira prova, para a turma de Direito de 2018-1, né? É sobre o conceito de anomia. Agora sim, vocês devem lembrar da nossa última aula, a gente tem a anomia acontecendo no Brasil. Percebem? É algo muito interessante isso, porque o conceito de anomia de Durkheim considera a questão da falta de respeito às normas ditadas pelo governo. E é isso que tem acontecido. O governo brasileiro, encabeçado pelo Michel Temer e seus ministros, entre eles Eliseu Quadrilha, né? O apelido dele, Eliseu Padilha, na verdade, não tem tido a maior forma de respeito dos caminhoneiros, e que eu apoio, inclusive. Mas isso não cabe a mim o juízo de valor, cabe nós analisar do ponto de vista sociológico. Eles não confiam na palavra do Michel Temer, chegando ao ponto de que agora bastante parte do movimento dos caminhoneiros, entre outras pessoas da sociedade civil, estão defendendo a renúncia e até mesmo intervenção militar por parte da desconfiança e do quadro de anomia que se configura no Brasil. Mas não é o tema da aula isso hoje, né? O que eu tinha preparado para essa aula de hoje, que seria lecionado, antes de a gente iniciar, uma fala sobre os conceitos de democracia e guardiania, mas a comparação entre ambos, assim como um pouco das diferenças entre democracia direta, representativa e participativa. Então eu vou fazer assim, qual que é a minha ideia? Como eu tenho que fazer pedagógica orientada, pensei em gravar um vídeo diferenciando as três, essas questões, e como atividade para vocês é que me mandem comentários ou perguntas. Pode ser aqui mesmo no YouTube, aqui embaixo, que vocês vão ver depois que eu postar. Eu tô aprendendo a mexer nesses negócios de vídeo, né? Ou vocês podem mandar no e-mail para mim, sem problema, tá? Então a função de vocês aqui é mandar atividades e comentários. Eu vou selecionar algumas dos comentários que vocês fizerem e a gente debate na próxima aula, que será a última aula dedicada à minha parte expositiva. Depois a gente tem ainda a prova 3 e a prova 4. Lembrando que a prova 4 é só para quem não atingir a média. É bem interessante lembrar isso. A prova 4 ela vai substituir a nota de prova mais baixa que vocês tiveram. Tá? Vamos começar rapidinho só falando sobre o livro que eu vou tratar hoje com vocês. Esse livro aqui, ó. Eu tenho aqui A Democracia e Seus Críticos, de Robert Dahl, cuja edição é de 2012, né? Já tá bem rabiscado, ó, vocês podem ver. O professor já leu as 2, 3 vezes. É um livro excelente para quem quer entender sobre princípios de Estado Democrático de Direito. A gente, em Sociologia Política, nas seleções de mestrado e doutorado, Sociologia Política, que é o meu caso, que eu sou mestre em Sociologia Política e agora vou entrar no doutorado, a gente vai ter que ler de novo esse livro na seleção, na prova, nos cursos de Ciências Políticas também, nos mestrados, pós-graduação, doutorado. É um livro interessante, já é um clássico, porque a sua edição original é de 1989, e ele descreve bem a democracia e seus críticos, né? E é interessante que aqui ele faz uma espécie de apontamento dos dois tipos de críticos que existem acerca da democracia. O primeiro tipo de crítico é aquele que é favorável à democracia, mas vê falhas na aplicação da mesma. Os conceitos que o Robert Dahl cria é a poliarquia, que eu não vou trabalhar com vocês nesse vídeo, mas é bem legal. Para explicar quanto um país se aproxima de uma democracia. Talvez no final eu fale alguma coisa. Um outro aspecto, um outro segundo tipo de crítico é os caras que não concordam com o regime democrático
e acham que há uma opção melhor que a democracia para ser substituída. Esses são os defensores da anarquia e aquilo que o autor chama de guardiania. A guardiania você pode fazer um conceito guarda-chuva que pega desde monarquistas a socialistas, passando por pessoas que defendem, por exemplo, a inexistência de eleições, um déspota esclarecido. A gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças teóricas. Eu não vou aprofundar esses temas pro Brasil de hoje. Eu vou deixar para vocês nos comentários e perguntas que eu façam. E na próxima aula pretendo abrir um debate para que todos nós possamos tentar analisar à luz desses conceitos, como a anomia que eu já citei, como democracia direta, democracia representativa, democracia participativa e guardiania, que tem a ver um pouco até talvez com intervenção militar, alguns autores apontam, a gente discutir isso na aula. Hoje eu vou passar a parte mais teórica para vocês nesse vídeo. Se vocês, por acaso, não tiverem uma dificuldade de entendimento, também será esclarecido na próxima aula. Então o objetivo será trabalhar com esses conceitos, uma revisitação da anomia, eu vou revisitar um pouco na aula, já foi falado aqui, democracia direta, democracia representativa, democracia participativa e guardiania. Guardiania frente à democracia, certo? Bom, vamos lá, né? Algumas questões para se observar primeiro sobre a democracia, né? A democracia, segundo Robert Dahl, ela tem origem, o termo dela, em Atenas, cuja a democracia lá, se é que pode ser considerada democracia, pelos parâmetros de hoje não seria considerado, porque somente 10% dos homens, dos seres humanos que existiam em Atenas, cidade-estado de Atenas, tinham direitos políticos. As mulheres, os escravos, os estrangeiros estavam excluídos. Então, pelos critérios de hoje, isso não seria democracia. Mas nos critérios da época, era uma democracia muito ampla, ela era irrestrita, todos tinham direito de voz igual na Ágora, que é a praça. Essa foi a origem da democracia, era direta porque a pessoa não necessitava de representantes, ela mesma se representava. Houve uma transição e a fundação da ideia ideal republicana, eu não vou diferenciar aqui nesse vídeo República e Democracia. Tem uma grande indicação de livro para vocês que gostam desse período de transição da Grécia até a modernidade, né, até os Estados-nação modernos, que é uma análise do período romano, cujo várias instituições que hoje perpassam os países ocidentais foram criadas. A indicação do livro é um livro muito bom, é o livro do Maquiavel, não é o Príncipe, eu até tenho o Príncipe aqui, ó, vou mostrar para vocês. Maquiavel, o Príncipe. Esse Maquiavel, o Príncipe, você vai achar em várias edições, ele é um livro mais de conselhos de como liderar governos. Não é tanto um estudo da história, ele é um livro que pode ser lido até por um administrador de empresas. Agora, o Maquiavel, comentários sobre a década de Tito Livio, muito bom, ele analisa, tá bem riscado também, ele analisa claramente aqui, comentários sobre a década de Tito Livio, ele analisa claramente aqui todas as dificuldades e análises do período romano, tentando extrair ensinamentos para as nascentes democracias, repúblicas democráticas que estavam se iniciando, né? Bom, dito isso, nós vamos retomar aqui a nossa fala. Rapidinho, aqui a gente vai fazer bem simplesinho esse vídeo, ele não tem a pretensão de ser muito longo. Uma diferença entre as três tipos de democracia. A gente tem a democracia direta, então, cuja característica é que o indivíduo se autorrepresente, não há eleição, a pessoa é altamente representativa. A gente pode ter ainda exemplos contemporâneos de democracia direta ou semidireta. Por exemplo, a Constituição da Islândia. A Islândia é um país que foi classificado para a Copa, né? É um país de 300 mil habitantes. Ele sofreu muito com a crise de 2008 e foram definir uma nova Constituição para o país. E fizeram através de uma consulta no Facebook, onde qualquer indivíduo de mais de 18 anos poderia opinar. Então isso é democracia direta. Você diretamente, depois através dessas opiniões montadas pelo Facebook, criaram a Constituição islandesa. Um exemplo, mas na maior parte da nossa situação a gente se encarna numa democracia representativa. E o que alega o conceito de povo com regime, que é a democracia, é uma situação em que o cara que decide, os representantes, eles estão conectados com o povo através do voto. Então, de
a periodicidade, geralmente no Brasil de 4 anos, a gente define os representantes e eles governam em nosso nome. Há vários problemas, a fragilidade dessa representação, em que eles abandonam o ideal de seus eleitores e passam a defender interesses próprios ou de grupos empresariais, grupos poderosos, elites aristocráticas, mas isso são outras questões. Aqui é a parte mais teórica. Há um terceiro modelo de democracia que está já presente na nossa Constituinte de 88, que é os ideais de democracia participativa. É uma espécie de uma reconexão entre o início da democracia, que foi direta, com a democracia representativa. Seria assim, ao invés de o eleitor apenas votar e definir um representante a cada 4 anos, ele também estaria incumbido de fiscalizar o representante e opinar durante os mandatos dos mesmos. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, sobre audiências públicas. Seria esses momentos que o governo, os representantes, consultariam a população sobre determinada política. Como, por exemplo, aconteceu no município do Presidente Getúlio, quando quiseram municipalizar o serviço de água lá. Nesse caso, houve uma consulta pública para a população, cujo objetivo era saber se eles aprovavam a ideia de municipalizar e tirar do controle da Casan o regime de águas desse país, dessa cidade. E a democracia participativa, além disso, ela plebiscitos, referendos, a fiscalização, o portal de transparência, a contabilidade, que é a prestação de contas, são vários elementos que estão presentes na ideia de que você reconecta o povo com seus representantes através de elementos de democracia participativa, que cresceram muito no Brasil de 88 para cá. Um dos problemas da democracia participativa é a falta de interesse da população em estar presente nos canais abertos pelo poder público. O exemplo é que muitas das audiências públicas estão esvaziadas, a população não vai. O plebiscito que teve contra o desarmamento em 2005, a gente teve um alto índice de abstenção ou de votos brancos e nulos. São exemplos de que a teoria, a prática muitas vezes não acompanha a teoria, né? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês do grande adversário da democracia, do grande crítico, que é o ideal de guardiania. O ideal de guardiania tem sua origem em Platão na República, em que ele defende que o povo não é capaz de escolher os seus próprios destinos e deveria ser formada uma classe especial formada para estes fins, com o intuito de governar o povo para si mesmo. A premissa básica da guardiania é de que o povo não é suficientemente, o homem comum, o ser humano comum, é suficientemente inteligente para decidir melhor qual é as políticas, ou pelo menos o seu representante. Portanto, essa decisão sobre o que é melhor para si mesmo deve ser deixada a cargo de técnicos e pessoas altamente técnicas e estudadas nessa questão. Portanto, a premissa aqui é de que a democracia ela forma populistas e que o ideal seria um grupo de técnicos definirem pelo povo o que é o melhor. A democracia confia na capacidade de julgamento moral dos seres humanos, independente de sua escolaridade, inteligência. A guardiania não, ela não confia no ser humano como capaz de escolher por si mesmo. A guardiania parte do pressuposto que o indivíduo não sabe o que é melhor para si, mais do que um intelectual que estuda os seres humanos. Na premissa da guardiania, você pode associar até com elementos como a monarquia, em que os descendentes dos monarcas são preparados desde criança para estarem prontos quando assumirem os cargos ao qual foram designados pela linha sucessória monárquica. Você pode também citar o exemplo do Lenin, quando deu a Revolução na União Soviética, né? A Revolução Socialista, em que ele se arvorava como a vanguarda do Partido Comunista e queria guiar o povo até o comunismo. Dizendo assim, o povo, basicamente o que estava na premissa dentro dessa fala do Lenin, o povo ainda é muito ignorante, a gente vai mostrar a luz para ele e depois a gente liberta ele do nosso jugo do partido. Esses ideais são muito presentes, né? Algumas pessoas que defendem intervenção militar, não são todas, algumas pessoas que defendem intervenção militar o defendem por tentar salvar a democracia de governos incompetentes. Outras defendem porque não concordam com a democracia e gostariam que tivéssemos lá um gerente capaz que nos orientasse e que não trouxesse mais o ônus do povo, a necessidade de votar, estar escolhendo os líderes para o melhor governo. Os melhores países do mundo, os mais avançados, são democráticos. A democracia ela tem um custo, ela se faz necessária a participação do povo.
Assim como eu ouvi ontem um comentarista, toda vez que o povo se manifesta, como está acontecendo agora, para mim é uma forma de reforço da democracia. Demonstra que o povo está insatisfeito e está dando voz, né? Mas a guardiania é uma ideia atraente que toda vez que a democracia está em risco, a gente sonha com um ditador esclarecido, um déspota esclarecido, com algum técnico, com que resolva o problema, um herói, uma espécie assim desse tipo que nos oriente. O vídeo chegou nos 15 minutos, eu vou deixar bem aberto, então guardiania, democracia representativa, democracia participativa, democracia direta, não sei se eu fui claro nesse vídeo, eu não sei como está a gravação, o áudio, então a gente vai passar para vocês esse material. Fechou, gente? Um abraço e tudo de bom. Mandem para mim as perguntas, estou aguardando, vamos fazer até a próxima quarta-feira, tá? A gente manda, vamos ver se vai voltar às aulas, né? E daí a gente faz uma breve exposição do professor inicial, meia hora, e depois a gente toca para os debates, e depois tem prova e tá aquele pau, é isso aí. Nas provas, antes de fechar esse vídeo, nas provas 3 e 4, eu vou colocar, vocês observem as provas de vocês, assuntos que vocês não foram tão bem na prova 2, eu vou também replicar alguma coisa na prova 3, como o conceito de anomia e a visão marxista do direito, em que o direito, rapidinho antes de encerrar esse vídeo, para Marx, a economia, as condições materiais, como a lei da mais-valia, determinam todo o resto da sociedade. Então o direito ele não é um instrumento de controle social. Na verdade ele é um instrumento de controle social, mas ele apenas serve para auxiliar a manutenção do sistema econômico. E ele não é um criador do sistema econômico, ele é algo que foi criado após a Revolução Burguesa, segundo a visão marxista, e ele tem como intuito a facilitação da manutenção das relações de trabalho burguesas. Então ele é um apêndice, ele não tem autonomia, ele está determinado pelas condições econômicas e serve à burguesia. Até a frase dele marcante o Estado é o comitê da burguesia. Sobre esse assunto, pessoal, se vocês quiserem se aprofundar, aqui a gente tem nesse pequeno livrinho, o Manifesto Comunista de Karl Marx, uma pequena definição em que ele detém essa frase: o Estado é o comitê da burguesia, até lembrei agora, né? Então tá bom, pessoal, um abraço, aguardo as perguntas de vocês e boa sorte aí na crise de desabastecimento. Vamos comendo miojo aí, pessoal, um grande abraço. Pena que a gente não pode dar essa aula para vocês, seria bem bacana, mas a gente vai conseguir fazer uma coisa bem interessante ali na próxima aula e finalizar a nossa disciplina, que foi um prazer lecionar para vocês, tá, gente? Grande abraço.